Vamos orar? Pai Santo, obrigado, Senhor, por mais um dia estarmos aqui, num dia tão especial em que podemos comemorar o Dia das Mães, que a sua bênção se renove na vida de cada mãe, ó Pai, é o que lhe pedimos. Pai Santo, falaremos de um tema muito importante para a nossa vida, para a nossa igreja, que o Senhor conduza essa série, o Senhor conduza esses momentos de pregação da sua palavra, que o seu Espírito venha falar aos nossos corações, aquilo que é da sua vontade, Senhor. Venha conduzir cada momento. Nesse momento, normalmente, a gente briga com distrações, com pensamentos evasivos, nossa mente tem uma tendência a dar uma viajada, mas que o Senhor nos ajude a estarmos centrados, prestando atenção naquilo que o Senhor está tratando conosco hoje. É o que lhe pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deixa eu organizar aqui mesmo. Quem puder pegar uma aguinha para mim, pega. Gente, eu vou fazer de tudo para não tossir, tá? Prometo. Desculpa o incômodo aí se acontecer, tá? Por que falar de raízes? Né? A primeira coisa que eu refleti para elaborar esse sermão, né? A gente teve uma reunião com nossa equipe de liderança, começamos a refletir sobre qual tema relevante seria para uma próxima série, e nós pensamos nisso, esse tema raízes, vocês vão entender por isso, vão entender o porquê. Nós vivemos em um tempo em que quase tudo é provisório, já percebeu? Os relacionamentos agora são provisórios, os vínculos são provisórios, os compromissos são provisórios, as escolhas são provisórias. Não, é muito comum a gente lidar com pessoas que não cumprem as suas promessas, que não cumprem o que se comprometeu a fazer, isso se tornou algo comum. E a lógica do nosso tempo é muito simples. Se não estiver funcionando para mim, se a experiência não estiver boa para mim, eu troco, eu descarto, eu sigo em frente. Não, o importante é ser feliz, o importante é se sentir realizado, né? E o pior é que essa mentalidade não ficou do lado de fora da igreja. Ela está aqui dentro, ela está nos perseguindo a cada dia. Hoje, muitos querem uma fé que ajude a viver melhor, mas não uma fé que exija permanência. Querem Cristo como auxílio para os seus projetos, mas evitam tudo o que envolve vínculo, compromisso e profundidade com o Senhor. Não é que esteja faltando fé, mas, na verdade, está faltando enraizamento. Não é que falte o movimento espiritual, a busca pelo espiritual. O que está faltando em nosso tempo é permanência, vínculos sólidos, raízes bem estabelecidas. Vivemos correndo atrás de algo que nos sustente, mas raramente paramos para perguntar aonde eu realmente estou enraizado. Por isso a gente vai refletir sobre isso nas próximas semanas. Essa série Raízes, né, é uma reflexão sobre o nosso chamado. Somos chamados para amar, somos chamados para pertencer, somos chamados para servir. Mas a gente não vai fazer algo que vai falar apenas sobre as atividades da igreja. Nós vamos falar algo que vai falar sobre os fundamentos da vida cristã. Porque ninguém, absolutamente ninguém, pode amar de forma saudável, pode pertencer de forma madura, pode servir com constância, sem que antes esteja profundamente enraizado. O texto de Colossenses, pode pular o slide, por favor? Pode pular também. Olha só que slides bonitos, tudo IA. Aí eu fui adicionando aqui no meu slide preto e branco. Aí, pode parar aí. Ficou bonito, né? Não sei se eu vou usar direito isso não, mas o maior perigo da vida cristã não é a oposição externa. O maior perigo da vida cristã não é quando as pessoas categoricamente se levantam contra a nossa fé, para combater a nossa fé. Não, de fato não é isso. O maior perigo da vida cristã é uma fé que é deslocada do seu centro. É exatamente isso que Paulo está falando aqui, está tratando em Colossenses 2. Paulo, ele nos ensina que só existe uma raiz capaz de sustentar toda a vida cristã.
Contextualizando aqui, o versículo 1 ao 5, Paulo, ele descreve, muitas vezes, em muitas cartas ele fala isso, ele descreve o seu ministério em termos de luta, em termos de sofrimento, em termos de agonia, em termos de esforço. Essa luta de Paulo não é uma luta por controle, não, essa luta de Paulo é uma luta para que o Evangelho continue expandindo. Ele não tenta dominar as pessoas como seus seguidores, pelo contrário, ele quer o tempo todo encorajar as pessoas a um crescimento espiritual, a um amadurecimento espiritual. O objetivo aqui é que os colossenses eles tenham o coração fortalecido, que eles estejam unidos em amor, para que eles possam alcançar a plena convicção do entendimento em Cristo. Isso os deixaria preparados para combaterem os falsos ensinos. Deixaria a igreja pronta para combater os falsos mestres que sempre estão rodeando a igreja de Cristo. Antes de, então, alertar contra o erro que estava sendo praticado, o apóstolo Paulo ele vai fortalecer os crentes na caminhada, ele vai mexer nos fundamentos. Justamente porque o maior perigo espiritual não é o ataque externo, mas é a imaturidade do nosso coração, a imaturidade da nossa fé. Cristãos frágeis, imaturos, se tornam presas fáceis aos discursos que prometem crescimento, espiritualidade, mas que não envolvem sofrimento, que não envolve a espiritualidade genuína, mas sim oferece uma espiritualidade sem compromisso. Se o coração do cristão não for fortalecido por Cristo Jesus, certamente esse coração será deslocado para uma outra coisa. E é por isso que o apóstolo Paulo ele vai demonstrar que a vida cristã é um caminhar contínuo em Cristo. A vida cristã é um caminhar contínuo em Cristo. Olha o que ele vai falar aí no versículo 6. Pode pular, por favor. Pula, vai. Lá no versículo, isso aí. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, aqui, obviamente, ele está fazendo uma referência clara à conversão. Sabe, naquele momento que você recebeu Cristo Jesus como seu Salvador, em que você estava perdido na sua vida, perdido em seus pecados, você estava vivendo sem Deus. O Evangelho chegou até você. Até quem nasceu na igreja tem esse momento, tem esse divisor de águas. A maioria das pessoas, uns não tem uma clareza sobre isso, mas tem aquele momento que você, caramba, eu sou um pecador que vivo diante de um Deus santo, o que eu faço agora? E o Evangelho chega de modo avassalador, e você entende que você é salvo simplesmente por crer em Jesus, não porque você se torna certinho, perfeitinho, moralmente superior a ninguém, não. Você se torna salvo, completamente salvo, porque você creu em Cristo Jesus. É a isso que o apóstolo Paulo está se referindo. Assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. O que ele está dizendo? O Evangelho não é só a porta de entrada da vida cristã. O Evangelho é todo o caminho que nós iremos caminhar. Nós não começamos acreditando em Cristo para sermos salvos e, quando continuamos a vida cristã, nós acrescentamos coisas a Cristo para que a vida cristã aconteça. Não. De fato, não. Se queremos continuar a viver uma vida cristã frutífera, que cresce, nós precisamos manter Cristo como o único fundamento. Irmãos, receber Cristo não é apenas aceitar um conjunto de ensinos, de doutrina sobre a vida cristã. Receber Cristo como Salvador é você ter Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Aquele que governa a sua vida, aquele que direciona a sua vida. Pode botar o slide. Olha aí, o apóstolo Paulo está falando, olha, assim como vocês receberam Cristo, o Senhor, continuem a viver nele. Então, a vida cristã tem o seu início. Ela tem todo um caminho. E, por todo esse caminho, a gente continua vivendo fundamentado em Cristo Jesus. Então, a vida cristã é isso. Não é só você considerar alguns ensinos
sobre a vida. Não, é você ter Cristo como fundamento de tudo. A mesma fé que te salva é a fé que te sustenta. Amém? O apóstolo segue apresentando, então, 4 marcas de uma fé saudável. Pode pular, por favor. Ele vai dizer aí no versículo 7, enraizados, vamos ler juntos, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Pode pular os slides. Olha aí, 4 marcas de uma fé saudável. Primeiro, enraizados. O enraizamento, ela traz essa imagem de estabilidade, de profundidade, ao invés de experiências superficiais. Não se trata de algo corriqueiro, passageiro, não, se trata de algo que deve ser aprofundado, deve ser estruturado. Uma fé que cresce e se desenvolve, ela se aprofunda nas convicções sobre Cristo, em vez de apenas buscar experiências espirituais. Tem gente que tenta alimentar a fé a partir de sensações, de percepções, de experiências, largando um fundamento essencial, que é Cristo e a sua palavra. Uma outra marca de uma fé saudável é estar edificados. Cadê o edificado ali? Firmados na fé, estabilidade. É ali, do outro lado. É crescimento visível e constante, moldado pela palavra, sobre um fundamento sólido. Olha só, gente. É um crescimento que acontece. Quando estamos enraizados em Cristo, edificados em Cristo, temos um crescimento que, de fato, acontece. E ele acontece sobre um fundamento, não fora desse fundamento. Uma fé que cresce, é uma fé que cresce de forma visível, de forma constante, de forma progressiva, uma fé que é amoldada pela palavra do Senhor ao longo do tempo. Iremos crescer em fé até que o Senhor venha nos buscar. Não existe ninguém aqui que tenha alcançado o patamar da fé ideal. Todos nós estamos crescendo. Um dá passos um pouquinho mais largos, outro um pouquinho mais curtos, mas olha, todos nós que estamos fundamentados em Cristo, nós estamos sempre crescendo em fé. Amém? Uma terceira marca é que nós estamos firmados na fé. Uma fé estável não é levada por modismos espirituais, pelo último movimento do evangelicalismo. Uma fé firmada é uma fé que está alicerçada na verdade do Evangelho, que se agarra em Cristo do início ao fim. E a quarta marca de uma fé saudável é o fato de que nós transbordaremos em gratidão. É uma fé que responde à suficiência, à plenitude, ao poder, à dimensão do que Cristo fez e se encontra com o coração satisfeito, um coração cheio de gratidão, um coração totalmente inclinado a adorar a Deus. Amém? O texto aqui, ele não está apresentando um novo caminho espiritual, uma grande novidade, não. Ele está dizendo o seguinte, olha, devemos permanecer no único caminho. No único caminho. Não precisamos ficar achando atalho, procurando outros caminhos, procurando novos mistérios. Precisamos permanecer no mesmo caminho do início ao fim, que é Cristo Jesus. Paulo, ele está combatendo a mentalidade das pessoas que ficavam atrás da última novidade espiritual, do último movimento espiritual, como se a maturidade cristã acontecesse por conta dessas inovações, dessas mudanças constantes. Isso é uma demonstração de que muitos recebem a Cristo pela graça, mas tentam amadurecer através da sua própria autonomia. As pessoas começam, obviamente, dependentes em Cristo, mas quando vão caminhar na vida cristã, querem viver como se fossem independentes. Assim, em vez de serem enraizados, tornam-se superficiais. Em vez de serem edificados, vivem constantemente de reinícios. Em vez de se tornarem firmes na fé, tornam-se instáveis. Isso é um perigo, porque existe uma narrativa dentro do evangelicalismo do nosso tempo, que há sempre um novo começo, há sempre um reinício. Jesus não está te chamando para ficar recomeçando vez após vez, não.
Nós estávamos mortos em pecados e em transgressões, conhecemos a Cristo Jesus, cremos nele, recebemos uma nova vida, e essa vida não deve ficar recomeçando toda hora, ela deve crescer, ela deve ser edificada, ela deve caminhar em amadurecimento contínuo, até que o Senhor venha. Entendemos, de alguma forma, que essa coisa do novo começo, né, de uma nova história, esse reset que deve acontecer a todo momento na vida do cristão, mas isso não faz sentido. Então, ao invés de serem enraizados, a pessoa que vive atrás do modismo, ela se torna sempre superficial. É levado por todo vento de doutrina, por toda grande novidade. O tempo todo está vivendo de reinício, em vez de se tornarem firmes, enraizados na fé. Então, tornam-se instáveis. Ocorre, então, a busca para sustentar a fé através do esforço pessoal. A fé, ela deixa de descansar na obra de Cristo e vira uma tentativa exaustiva de dar conta, literalmente isso, de dar conta da vida por mérito próprio. Olha, o Evangelho me ajudou no início, mas agora, taca no peito que eu sigo. Meus amados, isso cansa. Isso cansa. A buscar caminhar na fé através do esforço pessoal vai impedir que você descanse na obra de Cristo, para fazer você buscar constantemente conquistar o favor de Deus. O favor de Deus. Você vê grande parte das pessoas que são manipuladas por falsos ensinos. Elas estão sempre sendo conduzidas a, de alguma forma, conquistar a bênção de Deus, o favor de Deus, através de alguma ação que ela não teve. Normalmente, através de sacrifícios financeiros, sacrifícios físicos, espirituais, enfim. Buscando, então, sustentar a fé fora de Cristo, a pessoa ela vai procurar fazer isso através de experiências emocionais. A segurança espiritual passa a depender exclusivamente do que se sente no momento, e não da verdade objetiva do Evangelho. Muitos movimentos se tornaram profissionais disso. A música tem um tom certo, a melodia tem um tom correto, a iluminação é perfeita, o som ambiente é perfeito, e começa a se produzir, a se fabricar uma experiência com o sagrado, que não é sagrado, que não é divino. A pessoa começa a achar que essa sensação conduzida pelo movimento de massa, pelas músicas, pelo som, pelo ambiente perfeito, é a presença de Deus. Mas sabemos que não é, sabe por quê? Porque não há arrependimento, não há mudanças verdadeiras de vida, não há pessoas nascendo de novo, se tornando sal e luz para esse mundo. De outro modo, quando o fundamento está fora de Cristo, quando desenvolvemos a ilusão da autonomia, passamos a ter uma fé utilitarista, uma fé que busca apenas aquelas coisas que funcionam, sabe? Quando Cristo passa a ser seguido apenas pelo que Ele pode oferecer, e não por quem Ele é, o nosso Senhor. Eu vou buscar Cristo, porque, afinal de contas, Ele é o dono do ouro e da prata. Eu vou buscar Cristo, porque, afinal de contas, o governo do mundo está nas mãos dEle. Então, Ele pode abrir todas as portas para que eu alcance meus sonhos. Eu vou buscar Cristo, porque eu quero ser curado dessa doença que eu estou vivendo. Eu quero sair dessa situação que eu estou vivendo. Eu vou buscar Cristo, porque eu quero convencer Ele de me dar algo que eu realmente preciso. Mas, olha, escuta bem o que eu estou te pedindo, hein? Senão eu vou me decepcionar com você. Fé utilitarista. Cristo é seguido apenas pela ideia que se tem do que Ele pode conceder, do que Ele pode oferecer, e não por quem Ele é. Por isso, o que Paulo está ensinando tem tanta importância, não só para aquela igreja, mas para a igreja dos nossos dias. O Evangelho não é apenas o início da vida cristã, o Evangelho é o princípio contínuo.
Não podemos construir raízes se estivermos vivendo em constantes movimentos de recomeços, ao invés de caminharmos para desenvolver as nossas raízes, aprofundar nossas raízes, crescermos em fé e em maturidade. Segundo ponto, temos um outro perigo real, que é que acabamos nos afastando de Cristo, buscando algo maior. Esse é um dos maiores perigos da vida do cristão que eu comecei falando, é acabar se desviando de Cristo por meio de ideias atraentes. É sobre isso que Paulo está advertindo aqui. Percebe o texto no versículo 8? Pode pular. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. O problema aqui que Paulo está retratando não é o pensamento em si, né? Não é a busca de sabedoria, de conhecimento. Sabemos que tem a revelação natural, a graça comum de Deus, né, que Deus ele possibilita muitas bênçãos através dos ímpios, através de todo o conhecimento científico, todo o conhecimento que se pode ter, que não necessariamente seja um conhecimento teológico. A gente identifica que aquilo vem de Deus porque aquilo se torna necessário, se torna bom para a vida humana. Aí você olha, caramba, a graça de Deus sobre a minha vida, sobre a vida das pessoas, né? Quem foi? A gente sabe qual é a religião da pessoa que criou o ar-condicionado, mas olha só que homem usado por Deus, que pessoa usada por Deus, homem ou mulher, não sei, né? Criou o ar-condicionado e hoje abençoa todo mundo, e assim vai. Quantas pessoas criaram tantas coisas, fazem tantas coisas boas, né? Então, o problema de quando Paulo fala que os escravizam a filosofias vãs, ele não está levantando um pensamento contra o conhecimento, contra a busca por inteligência, a busca por soluções. Não é isso. Ele está se levantando contra filosofias que são contra Cristo, que querem colocar Cristo numa redoma, excluído da realidade humana, excluído da vida humana. O problema não é buscar, então, conhecimento. O problema é buscar um tipo de conhecimento que é contrário a Cristo Jesus. Aí sim, quando algo entra em disputa com o conhecimento de Cristo, com o que a palavra nos revela, né, temos um grande problema. Então, o apóstolo segue apresentando 3 características do ensino falso. Primeiro, é baseado em tradições humanas. De novo, toda tradição humana é ruim? Fato que não. Se você aprendeu aí a tradição da sua família, de respeitar as pessoas, né, de ajudar as pessoas, isso é ruim em si? É óbvio que não. As características do falso ensino, a característica das filosofias vãs, são aquelas que são opostas a Cristo Jesus. Então, tudo aquilo que é baseado em tradições humanas é a primeira característica do falso ensino, que se opõe a Cristo. Tudo aquilo que é moldado pelo princípio do mundo, princípio que rege esse mundo, que se opõe a Cristo. Tudo aquilo que não é segundo a Cristo. Tudo que promete plenitude, mas que não parte de Cristo, termina em vazio espiritual. Sabe quantas pessoas querem colocar a vida espiritual como apenas uma parte, uma das partes da nossa existência, né? Ao invés de entender que tudo é espiritual, que nós somos um ser integral, somos únicos, somos uma coisa só. Então, o espiritual está por trás de tudo, a vida espiritual é a base de tudo. Então, se alguma coisa te promete plenitude e essa coisa não coloca Cristo no centro de tudo, você sabe que isso é vazio, que isso é falso. Por isso, precisamos achar a razão da nossa firmeza. Toda a plenitude está em Cristo. Olha o que ele vai dizer no versículo 9 aí. Pois em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Temos aqui uma resposta à pergunta: quem é Cristo? Pode pular, por favor. Quem é Cristo?
Quem é Cristo? Jesus não é um mestre. Jesus não é um exemplo a ser seguido. Jesus não é apenas um grande sábio. Jesus não é metade homem, metade Deus, não é parcialmente divino. Jesus não é um intermediário espiritual. Paulo está afirmando a singularidade de Cristo. Deus se revelou de forma completa, definitiva, em Cristo Jesus. No versículo 15 do capítulo 1 desta carta, o apóstolo Paulo escreve: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. No versículo 19 do capítulo 1, o apóstolo Paulo vai falar: Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Toda a plenitude de Deus habita em Cristo Jesus, de forma real, de forma presente, de forma constante. E o que isso significa? O que isso significa para nós? Cristo, ele é a plena suficiência da vida e da salvação dos cristãos. Não precisamos de uma outra coisa, precisamos apenas de Cristo. Cristo é o único meio pelo qual os seres humanos podem alcançar a realização, completude, razão de existência. O apóstolo contrapõe as filosofias enganosas, que na prática relativizam a suficiência de Cristo. Diminuem Cristo, diminuem a importância de Cristo, diminuem o alcance de Cristo na vida do cristão. Ao fazerem isso, eles abrem uma brecha, ou abrem uma lacuna, para que algo tenha que ocupar o lugar, que só Cristo pode ocupar. Quando Cristo deixa de ser suficiente, o coração precisa de outra coisa no centro. Hoje, a narrativa cultural, temos o bem-estar, que muitas vezes passa a ser o critério das nossas decisões. Temos o prazer, que é a medida que utilizamos para saber o que é bom. Temos o conforto, que vai limitar até onde vai a nossa obediência. Se é confortável, se eu estou numa zona de segurança, ao meu ver, é até aqui que eu vou, além disso, não. A autonomia, a razão pessoal, o pensamento, as opiniões pessoais que se tornam a autoridade final. Se eu sinto que é verdadeiro, se eu acho que é verdadeiro, é isso que eu faço, não importa o que falam. Temos a experiência pessoal, os sentimentos que passam a ser a validação final da fé. O resultado com isso é uma fé instável, é uma fé que oscila o tempo todo entre altos e baixos, é uma fé que sempre reage às circunstâncias, sem nunca ter as suas raízes aprofundadas em Cristo. Então, a advertência aqui se fundamenta na suficiência, irmãos, na suficiência absoluta de Cristo Jesus. Quem compreende a plenitude de Cristo não precisa buscar complementos espirituais. Quem descansa em Cristo, quem aprofunda suas raízes em Cristo, não precisa ficar buscando a última moda espiritual, o último movimento espiritual, a última novidade. Uma vez que Cristo, e só Cristo é a autoridade de todo o poder, Ele é autoridade sobre tudo. Por que alguém iria imaginar que a plenitude pudesse ser fornecida por algo inferior a Cristo? Quando estamos satisfeitos em Cristo, não ficamos vulneráveis às promessas vazias de algo a mais. Fica uma pergunta: qual o seu nível de satisfação por ter Cristo Jesus na sua vida? O quanto você se sente completo, o quanto você percebe ser completo por ter Cristo. Precisamos ter clareza para responder isso. O que recebemos de Cristo? O apóstolo vai dizer: e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Quando o apóstolo Paulo está dizendo aqui, vocês receberam a plenitude, ele não está falando que nós alcançamos a perfeição espiritual. Ele não está falando que a gente se tornou autossuficiente. Não, ele está falando que Cristo é suficiente para a nossa vida.
Isso significa que tudo que é realmente essencial para a vida diante de Deus foi concedido em Cristo, porque nós estamos unidos a Cristo. Ele habita em nós e nós recebemos a plenitude que vem de Deus. Paulo está demonstrando aqui que mesmo antes de crescermos em maturidade, o cristão já está plantado, já está enraizado no solo certo, se Cristo for o centro da sua vida. Amém? Como ponto central aqui da mensagem, eu queria destacar o cuidado pastoral que Paulo está tendo. Porque o caminho da fé cristã, ela sempre vai ser rodeado de muitos perigos. Sempre vai ser nos oferecidos falsos fundamentos. Então, Paulo está convergindo a vida cristã numa verdade simples e fundamental. Ele está colocando Cristo no lugar que só Ele pode ocupar em nossa vida, porque, sendo assim, nós seremos levados a uma vida de profundidade, a uma vida transformadora. Né? A firmeza da vida cristã, pode pular, não está em nós, mas na suficiência absoluta de Cristo, em quem já recebemos tudo o que é essencial para viver diante de Deus. Então, Paulo está esperando que sejamos perfeitos? Há cristão perfeito? Claro, óbvio que não. Mas há cristão completo, no sentido certo. Antes de amadurecermos, antes de atingirmos o patamar que teremos um dia de fé, nós já podemos estar plantados no solo correto, que é Cristo Jesus. Dessa forma, vencemos a instabilidade espiritual, vencemos os altos e baixos que a gente tanto experimenta. Não precisamos ficar em busca de experiências, de sensações, de novidades, se estivermos enraizados em Cristo. Amém? Então, como aplicação, primeiro aqui que eu quero destacar é uma pergunta. Onde a sua vida está enraizada? Onde você tem buscado sustentação para a sua fé? Dificilmente você vai ver um cristão, que vai simplesmente abandonar Cristo. Simplesmente dizer assim, olha, eu não quero saber mais nada sobre Cristo. Não. Normalmente isso não acontece. Tem umas pessoas assim, mas normalmente isso não acontece. O que acontece é quando deslocamos o nosso coração para alguma outra coisa além de Cristo. E é um perigo que tanto eu quanto cada um de vocês aqui vivencia a cada dia. Começamos a acreditar que devemos seguir pelo esforço pessoal, pela experiência emocional. Precisamos agir buscando conforto ou autonomia. Precisamos buscar uma fé que se mostre útil, que traga resultados, sabe, que crie progressos, na vida. O que sustenta a sua fé quando você não sente nada, você sabe dizer? O que sustenta a sua fé quando a oração parece seca, quando a oração parece que não está sendo respondida? O que sustenta a sua fé quando a vida aperta? Precisamos voltar a descansar na suficiência de Cristo. Precisamos colocar o Evangelho no centro da nossa vida. Precisamos permanecer no Evangelho, assim como no início da nossa caminhada cristã. Em toda a vida cristã, Cristo deve estar no centro de tudo. Segundo ponto, precisamos do cuidado com uma fé que vive sempre recomeçando, mas nunca se aprofundando, nunca aprofundando. Fé sem raiz, porque a pessoa vive se movimentando, se deslocando, colocando outras coisas no centro. Não é uma fé saudável. A fé saudável, ela vive de permanência. Ela vive de profundidade. Quando Cristo deixa de ser suficiente na nossa vida, a vida se torna uma sequência de reinícios, como eu falei. Uma busca constante por algo novo, uma busca constante por uma espiritualidade indefinida.
E isso tem gerado cristãos cansados, desanimados, inseguros, resistentes a vínculos e avessos ao compromisso. Uma vez, eu conversando com um amigo, ele dizendo, ele aqui de Maricá, ele dizendo que ele frequentava uma igreja lá em Niterói, uma mega igreja. Aí eu perguntei a ele, eu falei, ele tem a vida bem corrida. Eu falei, caramba, o que te leva a ir para tão longe, para uma igreja? Você não procura uma igreja aqui perto, nem estrategicamente falando. Aí ele falou assim, cara, porque eu vou lá, porque eu chego, ninguém me conhece, eu saio, ninguém me conhece. E isso é maravilhoso. Eu falei, como assim? Então, o medo de pertencer, o medo de criar vínculos, o medo de conhecer e ser conhecido tem dominado a vida de muitos crentes. Achamos que devemos encontrar uma igreja para usar um pouquinho aquela igreja. No que ela for boa, no que ela puder me servir, agradar minha família. Daqui a pouco não está tão boa, ou abrir uma outra melhor, eu vou para outra. Eu uso as coisas. Eu tenho uma visão muito reduzida do compromisso que Jesus me chama de pertencer, de amar, de servir, de congregar. Não podemos ser avessos ao compromisso, irmão. Não podemos ser avessos ao conceito de membresia. Hoje fala de membresia, a pessoa não sabe nem o que é. O que é isso? Nunca ouvi, tem que me tornar membro ou não. Precisamos romper esses medos, precisamos nos comprometer com aquilo que Cristo tem para a gente. Imagina, uma planta que é retirada toda semana e colocada em um outro lugar, em um outro vaso. Ela pode receber água, pode receber sol, pode receber vitamina. Essa planta sempre estará frágil. Ela nunca vai se desenvolver, ela nunca vai progredir. Não por falta de cuidado, mas por falta de permanência. Há muitos cristãos que estão sempre buscando esse novo começo espiritual, essa nova experiência, essa nova fase, novas pessoas, novos lugares. Mas Deus não está nos chamando para recomeçar o tempo todo. Deus está nos chamando para uma nova vida de progresso, profundidade e amadurecimento, amém? Deus não nos chama para recomeçar sempre, Ele nos chama para permanecer fiéis. Bota o outro slide. Olha aí, fé de movimento, dinâmica, vive de reinícios e novidades. Reação à crise, troca de solo, buscando alívio. O foco central é a experiência pessoal e o conforto. E o resultado final, cristãos que se mantêm cansados, inseguros e instáveis. Por outro lado, a fé de permanência, a fé que te faz aprofundar raízes. Ela vive de constância e profundidade. Ela reage à crise como? Aprofundando as raízes, buscando sustentação. O foco central é a suficiência objetiva de Cristo. Resultado final, um coração grato, estável e satisfeito. A fé que permanece. Amém? Então, pare de trocar de solo. Raízes não vão se aprofundar, não vão conseguir absorver os nutrientes, mudando de lugar o tempo todo. Lógico, precisamos permanecer no solo correto. Cristo Jesus, Ele é o nosso grande fundamento. E a sua igreja. A igreja que Ele nos dá para amar e servir. Terceiro ponto, precisamos descansar. Por quê? Porque em Cristo nós recebemos o que é essencial. Antes de amadurecer, você já foi plantado. Antes de produzir frutos, se você está em Cristo, você está no solo certo. Paulo não está esperando que sejamos perfeitos, mas Paulo está esperando que estejamos satisfeitos e usufruindo da plenitude de Cristo Jesus. Não precisamos provar o nosso valor o tempo todo. Não precisamos viver buscando algo a mais. Não precisamos viver ganhando o nosso espaço. Não precisamos fugir de vínculos. Não precisamos buscar algo a mais. Você já está vivendo como alguém completo em Cristo? Você ainda está buscando algo ainda que não recebeu, alguma outra coisa que ainda
mantém um buraco na tua alma e no seu coração. Né? Por mais que a árvore seja novinha, quando ela é plantada ali no solo correto, no vaso correto, ela sempre vai progredir, ela sempre vai crescer, ela sempre vai se desenvolver, por mais que seja nova. Estando plantado em Cristo, irmãos, esteja certo, nós frutificaremos. Nós poderemos construir raízes profundas, porque Ele será o nosso sustento. Amém? Então, o cristão instável fica sempre procurando mudanças. O cristão que descansa em Cristo permanece e cria raízes. Amém? Então, concluindo, Paulo não nos chama a buscar uma fé mais agitada, mas ele nos chama a buscar uma fé mais firme. Ele não nos chama para buscar algo novo o tempo todo, mas para permanecer naquele que é suficiente. Em Cristo já recebemos o que é essencial. Antes de crescer, nós já fomos plantados. Antes de frutificar, nós já temos o solo certo, que é Cristo. Por isso, o chamado do Evangelho não é para correr atrás de mais e mais coisas sem fim, mas para criar raízes profundas em Cristo Jesus. É dessas raízes que brotarão o amor verdadeiro, o pertencimento saudável e o serviço fiel. Permaneça em Cristo. Crie raízes. Construa vínculos. Ame a Jesus. Busque pertencer à igreja de Jesus. Sirva a Jesus servindo a igreja dele. Isso é uma vida que vale a pena ser vivida. Em Cristo nós recebemos o que é essencial. Não precisamos de mais nada além de Cristo. Amém? Então, a maturidade espiritual não provém de constantes novidades ou esforços cada vez maiores, mas da permanência fiel no fundamento do Evangelho, Cristo Jesus. Amém?